Gostaria de cumprimentar principalmente o bloco do Poder Executivo, que hoje nos prestigia com uma maioria dos secretários nesta casa. Queremos iniciar, senhoras e senhores, e hoje separamos o tema, o trânsito de nossa cidade, e gostaríamos inicialmente de falar um pouco de alguns outros projetos, por exemplo, que foi sido feita a leitura hoje desse projeto, deste vereador que, aproveitando o ensejo da presença dos nobres secretários, dizer que estamos fazendo um projeto para dar mais transparência à nossa população. Que os telefones celulares dos nobres secretários, diretores, seja também divulgado no site da prefeitura, como é os celulares dos vereadores nesta casa, que é de grande importância e avanço para a nossa sociedade a questão da informação e do acesso à informação. Então, queremos dizer que esse projeto, ele visa auxiliar os nobres secretários a terem mais contato com a população, que muitas vezes tem dificuldade de falar ou de encontrar, muitas vezes, os nobres secretários. Então, esse projeto entrará, e gostaríamos de contar com o apoio do nobre líder de governo, sempre apoiador dos grandes projetos desta casa, para que nos auxiliasse na sua aprovação no futuro. Dizer também que, falando em trânsito, preparamos algumas pequenas fotos, umas 2 ou 3 fotos, para ilustrar alguns problemas que iremos aqui pautar e depois queremos contar também com os esclarecimentos do nobre secretário de Mobilidade Urbana, na qual estávamos ansiosamente esperando a sua vinda nesta casa, porque temos aqui uma lista nada mais, nada menos de 19 requerimentos e a maioria não atendido. E vamos estar questionando, enfim, debatendo nesta casa os problemas que temos levantado durante o trabalho deste vereador. Gostaríamos de iniciar a questão, falar um pouco dos agentes municipais de trânsito. E a foto ali, aqui na frente desta casa, um carro oficial estacionado na vaga de idoso. E a questão e a pergunta que não quer calar, ora, e o nobre vereador ligou para o DMT dizendo que havia um carro oficial estacionado na vaga de idoso. E os agentes de trânsito, e aí podemos também fornecer o nome da pessoa que me atendeu, e a pessoa que veio até o local, simplesmente, senhoras e senhores vereadores, passou com a viatura na frente, identificou que era um carro oficial, manobrou a viatura do DMT e foi-se embora. Então, fico imaginando se fosse um cidadão comum que tivesse estacionado irregular, haviam multas. Agora, porque o veículo é oficial, não foi feito nada. Não foi feito nada. Esta é a pergunta que não quer calar. Existem 2 legislações, uma para o poder público, que deveria dar o exemplo, e outra para o cidadão? Ou é a mesma legislação? O Código de Trânsito é o mesmo? As regras são as mesmas? Outra situação que encontramos aqui, próximo à Câmara também. Caminhões que estacionam para obras, trancam o trânsito, pouca sinalização, e o DMT nem aparece. E ali causam acidentes, muitas vezes, e transtornos ao nosso trânsito. Então fica a pergunta, quando é que terá uma política de trânsito que trate dessas questões, porque são muitas obras e não somos contra as obras, entendemos que elas têm que acontecer também, só que queremos a sinalização e o acompanhamento da tal da Secretaria de Mobilidade Urbana. Se faz necessário. Carros estacionados em locais proibidos, carga e descarga, carros em locais de veículos oficiais. Aqui também, na Rua Fortaleza, passava esse vereador e uma grande obra acontecendo no meio da rua, sem nada de sinalização, no meio de uma rua muito movimentada. Carros estacionados em lugares proibidos, e fiquei cuidando por vários e vários minutos para ver se havia fiscalização, e nada ocorreu. Carros também estacionados em locais proibidos, estacionados em cima de cordão, locais proibidos, carro com metade do carro em cima da calçada. Falo ainda das obras. Este teleentulho, segundo as informações que colhi nas proximidades desse local, na Travessa Montenegro, faz mais de 3 meses que está estacionado no local de estacionamento dos veículos e não é removido. Cadê a política pública de controle desses teleentulhos, desses equipamentos, enfim, dessas máquinas que ficam paradas na calçada?
Até quanto tempo os moradores lá, e aí um ônibus, e eu visualizei a situação de um ônibus que não conseguiu entrar na rua, que ia num restaurante com turistas, por causa do teleentulho que estava atrapalhando. Agora, a mais palpitante, eu diria, carros da Prefeitura Municipal com placas do Paraguai. Ora, até onde este vereador tem conhecimento, e aí o Código de Trânsito, que está completando 15 anos, eu não tenho conhecimento, e na minha pequena participação na Faculdade de Direito, até hoje eu não vi alguma situação que autorizasse um carro oficial andar com placa do Paraguai, e que até onde eu tenho as informações, senhoras e senhores, nem documento tem. Porque foi conseguido de uma doação na gestão anterior, e por várias vezes foi solicitada a sua utilização, e não foi permitida porque não havia documentos para rodar. E nós vemos ele rodando pela cidade. Está ali, senhoras e senhores, para quem não conhece, o carro do Paraguai trabalhando a serviço da Prefeitura de Bento Gonçalves. E é importante que o secretário venha e nos diga quem foi que deu essa autorização. Porque essa pessoa nós temos que conhecer. Essa pessoa nós temos que conhecer para ter uma conversa e dizer que realmente ficamos sentidos pela aberração que é a autorização. E aí eu pergunto, e os agentes de trânsito, onde é que estão na fiscalização de um carro com placas de outro país sem documentos? E nosso povo está sendo multado. Aí eu faço a seguinte, eu teria muitos assuntos, vou ter que reduzir aqui, encolher a minha manifestação, porque meu tempo só me restam 3 minutos. Eu faço a pergunta, a questão da área azul, depois gostaria que o secretário de Mobilidade Urbana nos esclarecesse se continuam as multas de gabinetes ou pararam. Porque este vereador, quando não era vereador, denunciou, e era a gestão anterior, que é do meu partido, inclusive, denunciei no Ministério Público pela prática de multas de gabinete. E aqui é muito claro e todo mundo sabe que este vereador não tem partido. Quando se trata de problemas de trânsito, quando se trata de saúde, são pessoas. E nós denunciamos no MP, e senhor presidente, depois estaremos fazendo um requerimento verbal, inclusive, solicitando informações ao Ministério Público de quanto anda o inquérito na época que foi solicitado por este cidadão das multas de gabinete, porque está aqui, estão ocorrendo, continuam ocorrendo as multas de gabinete. E gostaria, não vi hoje se está presente o nosso procurador do município, que lia alguns artigos na época, muitos esclarecedores do nobre advogado Cid Grey, que dizia totalmente contra as multas, a regularização da área azul, que estava tudo errado. Está aqui, é só botar na internet o nome do Cid Grey e aparece os artigos. E aí quero que digam que, ora, então, antes de estar no governo, eu tinha um posicionamento. Será que eu mudei? Será que agora que eu sou procurador do município eu não tenho mais a mesma posição jurídica? Essas perguntas não querem calar. Nós queremos saber, sim, se continua ocorrendo, porque estudei a legislação, fiz a denúncia com fundamentos e o Ministério Público estava apurando. Vamos solicitar informações, porque muita coisa está ocorrendo nessa área azul. Muita coisa. Gostaria de falar também, senhoras e senhores, e hoje eu teria aqui várias questões, por exemplo, de problemas como um problema que vem ao longo dos anos, perto de uma escolinha aqui no São Bento, que foi solicitado ao nobre secretário, e até o momento, as poucas que vêm que está na programação, mas da programação não sai nunca, e as obras não acontecem. Eu gostaria, nesses restantes que me faltam, de lembrar novamente que os túneis e viadutos que o nobre prefeito, da qual os nobres secretários aqui representam, em seu material ele dizia, no trânsito, serão utilizados a via férrea, visando o aproveitamento do sistema viário para construir ligações interbairros, perimetrais, viadutos, túneis, para desafogar o tráfego de veículos. Só que até o momento, o nobre secretário, que nos esclareça se as obras ou as pesquisas, enfim, para os túneis e viadutos começaram. E é importante dizer que temos recursos aí na faixa de 50 milhões, que foi aprovado para essa casa, para a mobilidade urbana. Espero que eles venham de avião, porque tem que vir logo, senhor secretário. Tem que vir logo esses recursos, porque a coisa está feia.